Acorda, Brasil! Sou eu de novo, Pai Joaquim. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Gostaria que vocês conhecessem melhor este país que eu dei o nome de Laranjobras. Sim, gostaria que vocês percebessem se ele se parece alguma coisa com o mundo que você vive. Então vamos lá. Esse país é um país fantasmagórico, simplesmente, chamado Laranjobras. Vou contar a história do que se passa nesse novo país. Nesse país laranjal e misterioso tem um imperador, eleito pelos súditos, vejam só. Ele já foi soldado há muitas décadas e desde então vive nos porões do poder, numa arena chamada Congresso. Ressurgindo de sua inexpressiva e obscura atividade como congressista, ganhou o posto supremo de imperador. Olha como as coisas são nesse mundo. Com a promessa que tudo seria diferente de seus antigos antecessores. O seu comportamento e as palavras rudes eram o destaque. Os faziam lembrar de um ogro. Ogro ou não, parecia bem intencionado. E no começo, há mais trancos do que barrancos pela sua ausência de carisma e interação entre os poderes. Milagrosamente, o reino parecia vislumbrar uma luz no fim do túnel. Para administrar o império, escolheu alguns bons homens, com destaque para as pastas da saúde, justiça e economia. Todos eficientes e respeitados por seus súditos, e desta forma, mais um ponto a favor do ogro. Mas a infelicidade chegou. De repente, uma pandemia assolando todo o reino, comandado pelo Senhor da Morte, o Covid-19, que através da ignorância momentânea da ciência e dos homens, os utilizavam como seus escudeiros, espalhando o mal invisível por todo o mundo até neste império, até atingir seus alvos favoritos, os mais vulneráveis, conduzindo-os para seu reino no céu. O Senhor da Morte conquistou muitos aliados, até o fraco e influenciável imperador, usando a artimanha do diabo, que é fingir que não existe, criando uma falsa ilusão de que não passava de uma gripezinha. Vejam só que esperto esse Senhor da Morte. E as mortes seriam inevitáveis, disse ele, e um preço justo a ser pago para a não interrupção dos projetos do ambicioso imperador. Mas a ciência e os heróis da medicina, comandados por um homem amigável e profissional, também médico, começaram a decifrar os segredos do Senhor da Morte, que espertamente usava a excessiva socialização e capacidade insuportável do povo em se locomover feito sardinhas em lata. Tudo isso para se perpetuar. A descoberta os forçou a escolher entre a possível morte e o angustiante isolamento social. Para o povo formiga e tecnologicamente viável, foi possível o isolamento, mas para o povo cigarra, que vende o café da manhã para pagar o almoço, a escolha do isolamento só não foi mais cruel do que a morte. Tudo foi possível graças a um milagre do entendimento entre dois poderes completamente desarmônicos e egoístas, que decidiram por uma ajuda emergencial e humanitária a esse povo tão abandonado, tanto pela máquina imperialista como pela sociedade. Com o fechamento da economia e abertura só do essencial, o imperador viu frustrados seus sonhos de ficar na história. Foi triste e assim
se notabilizou sendo um dos poucos líderes mundiais a desprezar a ciência, como se ela, e não o vírus, fosse responsável pelo seu atual e futuro fracasso. Num surto de vaidade e inveja, demitiu seu mais ilustre cavalheiro, que cavalgava em direção da vida e da ciência, simplesmente por contrariá-lo e ficar mais popular do que ele. E o inexplicável aconteceu de novo. Ele continuou o imperador, crédulo do Senhor da Morte, incitando os súditos para que abandonassem seus retiros e fossem ao trabalho. E se preciso fosse, desse a vida por seu país, quando na verdade seria dar a vida pelo seu imperador, que se mostrava corajoso, se expondo a todos os seus seguidores, carregando criancinhas no colo e distribuindo abraços afetuosos. Sem dúvida, um dos maiores exemplos de irresponsabilidade que vai ficar na história, pois, em caso de contaminação de seus súditos, todos estariam largados à sorte de um sorteio de vida e morte, enquanto o nobre imperador, mesmo que se contaminasse, teria toda uma estrutura médica e equipamentos à sua disposição, um verdadeiro hospital de primeiro mundo dentro de seu próprio castelo, para si, sua família e seus amigos. Que belo herói! Será que você vive num país assim? Me diga, por favor, compartilhe e me passe essa resposta se você vê algo parecido com o seu mundo. E eu não vou parar aqui a história, não, de jeito nenhum. Sabe, a história do imperador não para aqui. Veja a continuação no próximo vídeo. Até agora, até já. Hasta la vista, baby.